seu irmão ao lado. Diga a ele, você está no lugar certo. Acho que ele não ouviu bem. Parece que ele não ouviu bem. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses 3, versículo 12. Carta de Paulo aos Colossenses 3, versículo número 12. Eu vou ler a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Pai, acabamos de ler a sua palavra que é o maná celestial, a sua palavra que é viva, que é profunda, que é verdade, que é sustento, que é orientação. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conosco nesta manhã. Queremos pedir ao Pai que o Senhor nos possa honrar com sua presença neste lugar, porque queremos tratar de assuntos do seu santo reino. Abençoe a cada um que chegou a este lugar, que veio aqui para prestar culto ao Senhor. Que esta palavra possa trazer uma mudança no coração de cada um, ser resposta para aquele que está aflito, ser ânimo para aquele que está desanimado, alegria para aquele que está triste, motivação para aquele que está desmotivado, força para aquele que está sem força, coragem para aquele que precisa de coragem. Senhor, tome seu lugar. Abençoe este tempo em que queremos adorar o seu nome. Senhor, abençoe este tempo em que queremos ouvir o Senhor falando. Abençoe, Senhor, abunde neste lugar. Fale no coração do seu povo. Queremos sair jubilando, Senhor, porque a sua palavra, ela quando vem, ela transforma vidas, ela faz mudanças, Pai. Vem mudar, Senhor, o caminho de cada um de nós neste dia. Vem mudar a forma como nós vivemos, Senhor. Que esta palavra venha nos tocar. Que esta palavra venha, Senhor, trazer, Senhor, algo diferente no coração de cada um. Senhor, opera por meio da sua palavra. Usa-me como canal de bênção, como vaso útil e proveitoso para a sua obra nesta manhã. Senhor, toque em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu convido para que tome seu lugar. O tema desta manhã é a conduta do povo escolhido por Deus. No capítulo que acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo a dar uma orientação que é necessária, melhor, era necessária naquela altura para o povo de Colossenses, que vivia em série de desafios espirituais. Era uma comunidade que, embora fosse cristã, estava a ser influenciada por falsas doutrinas que misturavam a filosofia humana com tradições religiosas, algumas práticas religiosas,
desviando aquilo que é a simplicidade e a suficiência de Cristo. Então, Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve com o objetivo principal de reafirmar a supremacia de Cristo, corrigir a identidade espiritual dos crentes. Ele mostra que a vida cristã não se baseia em rituais que a gente possa ver por fora, aquilo que eu posso chamar de rituais exteriores. A vida cristã não se baseia em regras humanas, mas Paulo está para explicar, ou tinha intuito de explicar, que a vida cristã ela necessita de uma transformação interior que resulta de uma ação, de uma relação que o povo de Deus, que é escolhido por Deus, deve ter com Cristo. Então, aqui nesta palavra que nós lemos, Paulo pretende ensinar que aquele que vive com Cristo deve viver de forma a que demonstre que pertence somente a Cristo. O nome do Senhor seja louvado. Aquele que vive com Cristo deve demonstrar que ele foi efetivamente escolhido, separado. Porque a palavra diz ali, revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados. Paulo não começa com uma exigência, mas ele começa pela entidade. E ele lembra que são três coisas aqui, amados: ser eleito, ser amado e ser santo. Quando nós somos eleitos, significa que, de tantos que existem, Deus escolheu. Isso é ser eleito. Ser santo significa ser separado. E ser amado significa que você foi alvo do amor de Deus. Então, amados irmãos, aqui, ser escolhido, ser separado e ser amado faz parte de um processo que você entra para irmos para o assunto que é a conduta do crente. Se calhar você pode me perguntar, ok, mas o que é conduta? Conduta é um conjunto de atitudes, comportamentos e decisões que refletem o caráter de uma pessoa. No contexto bíblico, conduta não é aquilo que nós fazemos quando estamos assim, numa sala como esta, em que estamos em grupo. No contexto bíblico, conduta é mais do que aquilo que você faz quando está com pessoas, e é principalmente aquilo que você faz quando você está sozinho. O que eu estou a dizer? Nós podemos ter uma forma de pensar e de agir quando estamos com pessoas, mas temos uma forma diferente de agir quando estamos sozinhos. A conduta que vamos falar hoje deve ser a mesma na igreja, no serviço, em casa, esteja a conduzir, esteja no avião, esteja no machibombo, esteja no barco, esteja em Moçambique, em Angola, em qualquer outro lugar. A conduta deve ser a mesma. Porque essa conduta é de quem foi escolhido, separado e amado. Aleluia. Então, a conduta de um povo escolhido deve evidenciar ou realçar aquele que o escolheu. Eu, por ter sido escolhido por Deus, a minha conduta
a minha identidade deve realçar aquele que me escolheu. Portanto, é uma vida que é moldada pela palavra de Deus. Não é moldada por mais outra coisa. É moldada pelo dono que me escolheu. Então, eu trouxe 3 aspectos fundamentais para nós falarmos da conduta. O primeiro é que nós precisamos de aceitar ser escolhidos. Antes de qualquer ação, eu preciso aceitar ser escolhido. Por que eu preciso de aceitar ser escolhido? Porque eu posso ser escolhido e depois não decidir que não quero. E isso é normal, acontece. É normal um homem dizer que quer alguém, mas a pessoa dizer que, desculpa, você não reúne as condições necessárias para ficar comigo. E uma das questões sine qua non para você ficar comigo é que você tem que ser um escolhido. Aleluia! Então, eu para estar com alguém, como esposo, como esposa, essa pessoa tem que reunir as condições que estão alinhadas com aquilo que é a minha conduta. Se eu sou servo de Deus, sou filho de Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, significa que eu vou procurar alguém que esteja num cenário igual. Não estou a dizer que não se pode casar com um descrente. O tema de hoje não é esse. Isto é um exemplo. Portanto, o que eu quero dizer? Para eu aceitar seguir a conduta de um povo escolhido de Deus, não é possível eu seguir essa conduta se eu não aceito ser escolhido por Deus. E o que é ser escolhido por Deus? Ser separado. E o que significa ser separado? Há coisas que eu tenho que deixar de fazer. Aleluia. Porque, amados, nós gostamos muito daquela palavra, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu acho que a maior parte de nós gosta da parte onde diz que nós somos geração eleita. E depois gosta da outra parte que diz sacerdócio real. Mas para aí, porque não se preocupa muito com a parte de ser santo. Porque ser santo é um desafio, para mim é o maior desafio que nós temos. Eu posso ser escolhido, posso fazer parte do sacerdócio real. O que é fazer parte do sacerdócio real? Eu fazer parte de todos aqueles que vão herdar o reino dos céus. Mas há uma parte ali complicada, ser santo. E ser escolhido, ser separado, sem ser santo, não é ser escolhido, nem é ser separado. Por quê? O que eu estou a dizer é, há uma diferença entre o Elzo de hoje e o Elzo de ontem. Há certas coisas que eu podia fazer antes que agora não posso fazer, embora a vontade do corpo está lá. Há certos lugares que eu quero entrar, mas não posso entrar. É português, né? Querer e poder. Você quer, mas não pode. E até posso exagerar, não deve. Porque existe uma diferença. Querer, poder e dever. Então, eu diria assim, há certos lugares, há certas coisas que você pode fazer ou quer fazer, mas não pode fazer e não deve fazer. Porque você foi escolhido, foi separado. E isso só tem um propósito. É porque nós queremos. O assunto é esse. Porque as coisas desta terra têm um objetivo: manter o homem no quintal de Satanás. E as coisas que você deve evitar é para manter a santidade, o sacerdócio real, e você poder ir ao céu. Aleluia. Então, tem gente que gosta de ser escolhida, mas tem gente que não gosta de ser santa. Ser escolhida é fácil, sabe? É por isso que a gente escolhe amigos, escolhe marido e mulher. Mas manter a amizade, manter o casamento, é preciso um desafio. E o maior desafio para mim
para manter um casamento, para manter uma amizade, está lá na santidade. Porque santidade é o quê? É eu tentar fazer tudo aquilo que Jesus Cristo fazia. Tratar bem as pessoas, falar bem as pessoas. Atenção, estamos na terra aqui. Vamos nos pisar. Não pense que nós somos todos santos. Nós estamos a aprender a santidade. Não é porque somos santos. Como diz o pastor, se você quer uma pessoa santa, morra e vá para o céu. Porque aqui ninguém é santo. Estamos num processo de ser santos. E esse processo só vai acabar no dia em que Jesus Cristo vier e nos levar. Por quê? Porque nós temos uma parte carnal que não é santa. É uma luta constante que você trava todos os dias. Hoje em dia, você está navegando no telefone, aqui assim no culto, ou num estudo. Abra ali Google porque quer ver alguma coisa. Há algumas imagens que não são boas que aparecem. Você tem que escolher entre a imagem ou a concentração com a palavra. Mas não foi você que abriu. A pessoa que estiver ao seu lado vai começar a classificar e julgar, falar tanta coisa. Mas não sabe que aquilo foi algo que veio da internet. Estamos a lutar para fugir dessas coisas. Aleluia. Significa o quê? Reconhecer, ser escolhido, significa que eu tenho que reconhecer o valor que me é atribuído por Deus. Sabe, amado, para você ser escolhido, significa que você vale alguma coisa para quem lhe escolheu. Aleluia. Não é possível alguém escolher você sem olhar para o valor que você tem. Se alguém escolhe estar ao seu lado como amigo, se alguém escolhe trabalhar consigo, se alguém escolhe para ser seu cônjuge, está cheio de tanta gente aí, significa que você tem um valor especial para essa pessoa. E ser escolhido significa que você precisa viver com um propósito. Propósito de quem? Daquele que lhe escolheu. E último, abandonar a velha entidade. Há uma coisa que eu sei que é a seguinte: BI de Moçambique é de Moçambique. BI da África do Sul é da África do Sul. Significa que eu posso ter um BI porque nasci em Moçambique, mas tenho um BI porque nasci na África do Sul. O mesmo acontece com o passaporte. Mas lá, para os cidadãos celestiais, só tem um único BI. E o BI é seguir Cristo. Aleluia. Ser como Cristo, andar como Cristo, confiar em Cristo. Esse é o BI daquele que confia no Senhor, daquele que foi escolhido. Aleluia. Depois temos o segundo aspecto: obedecer a Deus. Para mim, esse é outro assunto difícil. A palavra de Deus, lá em João 14, 15, diz o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos. A conduta de um povo de Deus não é guiada por sentimentos ou por conveniência, mas é guiada pela palavra de Deus. Eu obedeço àquele que me escolheu, porque eu acho que aquele que me escolheu sabe exatamente aquilo que eu preciso. Nessa situação de eu ser escolhido, como eu disse, há coisas que eu vou querer fazer, mas eu não posso fazer. E o que me faz lembrar que eu não posso fazer? É a palavra daquele que me escolheu. O grande problema que nós temos hoje é que a gente que prega a palavra de Deus, mas não prega a palavra do dono. Prega aquilo que ele acha que o povo deve ouvir. O que eu quero lhe dizer? Você precisa daquilo que o dono que lhe escolheu tem como palavra de Deus para orientar a sua vida para você poder ir ao céu. Hoje o que nós queremos é pregação de milagres, propósitos. Faça um propósito com A, B, C e D e você vai ver o negócio andar. Você vai ver bênçãos disto. Eu pergunto, você já fez algum propósito para o Espírito Santo descer?
Tem gente que quer falar em línguas, não é? Eu pergunto, como é que uma pessoa que ainda não foi escolhida e não aceita ser separada quer falar em línguas? Qual é a língua que vai falar? Porque podemos falar línguas, não é? Mas eu pergunto, qual é a língua que você vai falar? Se você não aceitou ser escolhido, não obedece à palavra de Deus, mas você quer que o Espírito Santo desça e manifeste-se, e ainda por cima traga novidade. Mas como se você não é separado? Você não é santo. E mais ainda, você não ama os outros. Qual é a língua que você quer falar? Porque falar em línguas é eu trazer uma novidade daquilo que Deus quer para a sua igreja. Agora, se eu não convivo e eu não sou igreja, qual é a língua que eu quero falar? Se eu não faço parte da célula de oração, se eu não faço parte da banda, se eu não faço parte do protocolo, qual é a língua que eu quero falar? Eu faço parte da igreja, mas entro, mal sirvo, melhor, mal eu coloco a minha coleta, antes da bênção pastoral, antes dos anúncios da igreja, em Balaquilho. Qual é a língua que eu quero falar? Há um funeral, há um falecimento, uma pessoa doente, você não vai, mas você diz que você é igreja, mas você diz que quer falar em língua. Vou perguntar, qual é a língua que você quer? Qual é a língua que você quer falar? Eu sou escolhido e ainda sei aquela palavra: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Só que, geralmente, o que foi escolhido não quer ser santo, ele prega uma outra palavra. Buscai primeiro todas as coisas e as outras coisas do reino vêm depois. E eu volto a perguntar, qual é? Pergunta ao seu irmão ao lado, qual é a língua que você quer falar? Sem obediência, não há coerência no Evangelho de Deus. Sem obediência, não há vida cristã. Porque eu pergunto, se você não obedece a Deus, a quem é que você obedece? Não estou a falar de pastor, nada. Estou a perguntar, se você não obedece a Deus, a quem é que você obedece? Saímos dessa parte de línguas, porque essa coisa de línguas cria muitos assuntos, então não quero entrar muito para lá. Mas se a graça de Deus se manifestar aqui no púlpito, vamos voltar. Porque tenho um exemplo para dar. O terceiro aspecto é estar concentrado no Espírito Santo e aceitar ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos a voltar para as línguas. Eu trouxe aqui um exemplo bom. Peço 3 meninas, por favor. Kelvin, peço aquela jarra ali. Por favor. Estão na dúvida quem é menina e quem não é? Por favor. O kit completo. O kit completo. Estamos a dizer, o terceiro aspecto é estar concentrado no Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Por favor, pode colocar aqui, se couber. Não? Tá bem, não tem problema. Vamos tirar essas coisas todas aqui. Graças a Deus. Pode vir, não tenham medo. No fim, vou vos dar presentes. Por favor, aqui deste lado. Aqui deste lado. Por favor. Por favor. Deviam ser copos iguais. Já quando temos copos diferentes, já vamos perguntar por que tem copo diferente. Não, vamos assim. Só baixar a mão. Metade.
Então, amados, é o seguinte, né? Temos aqui 3 mulheres. Uma tem um copo cheio, a outra tem um copo pela metade e a outra não tem nada no copo. Aleluia. Estamos a dizer que o terceiro aspecto da conduta do povo escolhido é estar concentrado no Espírito Santo e aceitar ser guiado pelo Espírito Santo. O que queremos tratar aqui? É o seguinte. Na igreja, geralmente, nós temos gente que diz que nunca me chamam para fazer nada. Ou ali na igreja escolhem pessoas especiais. Ou ali na igreja está tudo errado. Uma pessoa concentrada no Espírito Santo, ela não tem tempo para ouvir coisas. Porque está concentrada no Espírito Santo. Esse copo aqui está cheio do Espírito Santo. O que isso significa? A pessoa não anda a olhar para o outro lado porque está concentrada no Espírito Santo. E como o Espírito Santo não pode ser desperdiçado, a forma de andar, a forma de falar é cuidadosa. Vamos lá dar um exemplo. Vamos andar. Não pode entornar água. Aqui, desceu. Desça, por favor. Desce. Ande. Está vendo? Cuidado. Até desce devagar. Se fosse uma outra pessoa que não tem nada a ver com o Espírito Santo, ia fazer isso aqui. Pá. Mas a pessoa, porque tem Espírito Santo, vamos subir, por favor. A forma de subir é devagar, concentrado. Nós, os outros, não temos Espírito Santo. Degrau com ele, saltou. A pessoa anda concentrada no Espírito Santo. Eu até posso empurrar. A pessoa está concentrada no Espírito Santo. Mandam-lhe fazer alguma coisa, porque está concentrada no Espírito Santo. Vai fazer alguma coisa. Se for a ver, tudo que eu estou a pedir para fazer, está a fazer. Mas concentrada no Espírito Santo. Se alguém roubou, falou mal ou não, não está a tratar. Por quê? Porque está concentrada no Espírito Santo. Pode vir uma mensagem. Pode vir uma mensagem a dizer que, olha, você não vai casar. A pessoa não responde porque está concentrada no Espírito Santo. Pode vir mensagem a dizer que você não louva nada. A pessoa não diz nada porque está concentrada no Espírito Santo. Dizem para ir servir no sítio X e Y. A pessoa vai. Deixa, por favor. Vai servir daquele lado. A pessoa vai. Mas vai com cuidado, porque está concentrada no Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele envia, a pessoa vai onde o Espírito Santo determina. Se o Espírito Santo diz, volta, a pessoa volta. Mas não volta atrapalhada, não anda a 180, anda sempre na velocidade do Espírito Santo, porque está concentrada no Espírito Santo. A maneira de louvar, a maneira de orar, é de acordo com a concentração do Espírito Santo. Se o banco está estragado, se o banco aquilo, a pessoa não está concentrada nisso, porque está concentrada no Espírito Santo. O nome do Senhor seja louvado. Agora, temos aqui esta mulher que tem metade. Tem um pouco do Espírito Santo. O que acontece com essa pessoa? Vamos andar. Anda de qualquer maneira. Anda à vontade, não tem Espírito Santo, está vendo? Salta, anda de qualquer maneira. Pode voltar, por favor. Não volta, está vendo? A pessoa não volta, por quê? Porque ali é metade. Ou seja, está no mundo, mas também está no Espírito Santo. Há uma palavra que diz, Salmos 1:1. Projeta, por favor. Salmos 1:1. Fala de mesa dos escarnecedores. Na mesa da fofoca está lá. No domingo, Jesus Cristo está na show. Na mesa da imundície está lá. Na célula de oração,
Senhor, manifesta a sua presença na mesa da destruição de um casamento. Está lá. Mas está aqui. Vocês, mulheres virtuosas, têm que pregar a palavra, têm que fazer isso. Na mesa da bolada de batida está lá. Mas está aqui a pregar. Tem que ser empresário forte, tem que ser um empresário verdadeiro. Por quê? Porque não está concentrado no Espírito Santo. Não está concentrado no Espírito Santo. Na mesa, onde tem uma coisa tão feia, tão feia, tão feia. Disse mulher virtuosa, do outro lado. Mas deste lado faz parte de um cardápio caseiro. Cardápio das vampiras. Desculpa, mas é verdade. E dói o coração quando a gente sabe que você está num caminho onde vai morrer. Vou parar um pouco para dar um exemplo vivo. Na semana passada falou-se de curtição aqui, não falou-se de um sítio. Não quero voltar a falar do sítio, eu quero falar do outro. É que, sabe, pastor Psico, pensa que nós nascemos aqui na igreja. Pastor Psico já esteve para morrer numa curtição, acordou, foi continuar a curtir. Teve um acidente. É um exemplo dele. Eu já entrei num lugar, na África do Sul, não vou dizer onde é que é, só vou dizer o nome, para você não ir. Chamado Monte Casino. Entrei às 17 de segunda-feira, saí às 20 de terça-feira. E depois estou a falar dessas coisas. Meu tio está aqui, sabe? O tio da Gisela está aqui. Estou a meter água aqui. Mas é preciso trazer esse exemplo para nós percebermos. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu tinha aquele problema ali. E eu servia na igreja. Sim, não tem que ter vergonha, eu estou a falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta não é você saber o que eu estou a dizer, é você aceitar ser escolhido e ser santo. Eu entrei segunda-feira. Entrei segunda-feira às 17, saí às 20. Só uma coisa de anestesia de Satanás é que te pode permitir você ficar assim. E nesse lugar, havia um restaurante que você pagava uma garrafa, bebia quantas quisesse. Sim. Mas se eu lhe perguntar se na CPAD pagas uma Bíblia e levas tantas, não tem. CPAD está uma ver aqui. Peço a voltar. Peço a voltar. Pode andar de qualquer maneira, o copo não está cheio. Volta. Na última parte do exemplo, este copo não tem nada. Esta pessoa é daquelas que anda de qualquer maneira mesmo. Por quê? Tem um problema. Não conhece nada do Espírito Santo. O copo está vazio. É novo convertido. E o que acontece com o novo convertido? O novo convertido não sabe nada. Está naquele lado que eu estava a explicar. Quando chega à igreja do Senhor, o novo convertido recebe um louvor maravilhoso como este de agora. Sente a presença do Espírito Santo. Chamam para os novos convertidos. E lá nos novos convertidos ensinam que tem que batizar. Antes de batizar, apanha as bandidas deste grupo que dizem não, volta para aquela curtição, porque nós aqui na igreja não pensa que nós somos santas, nós batemos daquele lado e batemos aqui na igreja. Pastor, quando nos chama, nós estamos aqui. Aqueles quando nos chamam, nós estamos lá. E a nova convertida fica o quê? Fica atrapalhada. Ou seja, a nova convertida não cresce porque apanhou uma pessoa que é 50-50.
por isso que as igrejas hoje enchem, mas não tem nada por dentro. Por quê? Porque não se prega a palavra do escolhido. Prega-se coisas que as pessoas querem gostar de ouvir. Ah, venha para este lugar, você vai ter isto, vai ter aquilo. Nada. Venha para este lugar para aprender a andar segundo a palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Culto racional. Como é que você quer ter culto racional se você estava lá ontem? Depois chega aqui, não sente bem o louvor, ainda diz: ei, irmão, esse louvor de hoje não está bom. Mas como é que o louvor há de estar bom se você foi se misturar no quintal de Satanás e depois quer sentir a graça do Espírito Santo? Resultado, o que eu quero dizer? O importante não é essa história aqui. O importante é quem está cheio do Espírito Santo. Não se deixar levar, ir falar com o seu líder ou interceder para que o Espírito Santo encha. O Espírito Santo enche. Mesmo com copos diferentes, o Espírito Santo vai encher. E porque o Espírito Santo sobra, está aqui o Espírito Santo à procura de mais copos para poder encher. E o Espírito Santo não se esgota. Ele renova-se a cada momento. Ele renova-se a cada momento. E quando o Espírito Santo se manifesta, ele promove uma união do Espírito Santo. E você começa a ver que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o Espírito Santo desceu. E a manifestação do Espírito Santo permitiu falar de línguas. E pelo falar de línguas, pessoas se converteram, pessoas mudaram, pessoas se transformaram, pessoas começaram a adorar, a exaltar, não a falar mal dos outros, mas a adorar mais ainda. Disseram que as coisas não estavam boas, as pessoas disseram nada, mas nós temos o nosso Deus, nós somos sacerdócio real, e o sacerdócio não fica atrapalhado. Porque o sacerdócio está unido. E quando andam de uma forma tranquila. Peço para andar em unidade. Peço para andar em unidade. Veja só o passo. Você não ouve o som da biqueira. Você sente uma presença do Espírito Santo. Peço para descerem, por favor. Veja só como é que descem. Você vê o movimento. É uma graça que se nota. E ninguém torna o Espírito Santo, porque estão concentrados no Espírito Santo. Aleluia! E o bom é que o Espírito Santo, você não atrapalha o Espírito Santo. Porque quando você chega nesse lugar e você não faz parte desse lugar, você é expulso. Porque não se sente bem. É por isso que dizem que você é matreco. Por quê? Porque não estão habituados a essa matrequice aqui. São habituados àquelas outras coisas. E quando você acorda com dor de cabeça. Naquele ano que eu tive aquele cenário do Monte Casino, naquela viagem o carro se estragou. Perdi o carro. Mas ali no Espírito Santo você não perde nada, você ganha. Porque a derrota no Espírito Santo é ganho para o Senhor. O que eu quero dizer? Abandona a mesa dos escarnecedores, porque você vai ser bem-aventurado. Peço para projetar, por favor. Peço para projetar. Diz o que? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Para aí. Aquela malta ali, que está no Espírito Santo, você pode vir com o seu plano de Bilene. Se tem uma oração em casa de uma irmã, não ir para Bilene. Porque estão concentrados no Espírito Santo. Você vê, há uma cena na ponta, não há onde ir à ponta. Porque tem um assunto em casa de alguém que é assunto do Espírito Santo. Peço para voltarem, por favor. Veja só como anda.
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Peço a projetar Provérbios 3, 5 e 6. Vamos a terminar. Diz o que é a palavra de Deus? Sim. Depois. Peço para parar aí. Está dizendo para não fazer o quê? Não se estribar no quê? Esta malta aqui do Espírito Santo não tem ideia. Por quem dá ideia é o Espírito Santo. O que eu quero dizer? Há pessoas que querem ajudar Deus. Sim, há pessoas que querem ajudar Deus. São aqueles que nem têm copo cheio, nem têm copo... Deus demora. Aqui, esta malta não tem problema de demorar. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo significa que tudo que você tem é pela medida certa. E vem na hora certa, no dia certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E na dosagem certa. A seguir, reconheça quem? Em todos que? E ele vai fazer o quê? Há pessoas que são com veredas dizendo... Tortas. Esse português não era certo. Tortas. Por quê? Sabe, há uma coisa muito importante. Quando você acha que está no caminho errado, você acha que está certo, e faz tudo para entortar o caminho que já está torto. O que eu quero dizer? Os que andam pelo Espírito Santo, o GPS deles não funciona com Wi-Fi daqui do céu, da terra, é do céu. Ou seja, nunca tem corte de rede. Você diz, vai à esquerda, aonde ir à esquerda? Vai à direita, aonde ir à direita? Os que estão fora do aprisco, sempre tem uma explicação para tudo. Não, isto aconteceu comigo porque Deus ainda não se manifestou. Agora, como é que Deus vai se manifestar se você não está cheio do Espírito Santo? Isso está a acontecer comigo porque Deus, antes de endireitar as coisas, tem que deixar as coisas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. Uaemba. Deus faz coisas organizadas. O povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha 3 semanas para chegar à terra de Canaã. Mas passaram 40 e tal anos, porque era necessário uma transformação daquele povo. Então Deus não escreveu certo em linhas tortas. Deus organizou. Era necessário que aquele povo fosse humilde, entendesse que Deus é soberano, entendesse que Deus tem tempo para tudo, entendesse que Deus dá as coisas no dia certo, na hora certa, entendesse que Deus governa de dia, de noite, de madrugada, entendesse que Deus dá aquilo que você precisa no momento certo. Quando aquele povo era servido maná, reclamaram, nós naquela altura, quando comíamos carne, lá no Egito, estávamos bem, agora você nos trouxe aqui para morrer. Comiam maná, não tinham doença nenhuma. Quando começaram a comer carne, começaram a ter problemas. Começou a doer o estômago. Então, quer dizer, essa dor do estômago que você tem, é por causa das minas que você está atrás dela, lá naquelas mesas dos esclarecedores. Chega, né? Chega, né? Peço para ir sentar. Kelvin, por favor. Vou te pagar um pouco mais. Não trabalhaste muito. Está vendo o Espírito Santo como vai? O Espírito Santo vai nas calvas, não transpira. Não precisa de ar-condicionado. E veja só, estão à espera de quem colabora com o Espírito Santo. Porque as coisas todas são feitas em colaboração. Não chegaram ali e plantaram as coisas, nada. É tudo feito nas calvas. Observa só como põe um copo de Espírito Santo. Tudo é feito de forma delicada. Aleluia! Tudo é feito de forma organizada. Então, amado irmão, eu quero lhe dizer o seguinte: a conduta de um povo escolhido
necessita, aceitar ser escolhido. 2, obediência a quem me escolheu, o meu Deus. 3, que para mim não é menos importante, aceitar ser guiado pelo Espírito Santo e estar concentrado no Espírito Santo. Amados, depois disso aqui parece que foi assim à toa, né? Isto faz uma trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aceitar ser escolhido, obedecer e estar concentrado. Leve essa palavra consigo hoje. Muda a sua vida. Não vá ao Monte Casino, por favor. Não vá tentar descobrir por que Elzo ficou um dia no Monte Casino. Porque há irmãos que hão de querer ir para lá para ver por quê. Não vá, eu estou lhe a dizer, não vá. Não tem nada lá que você precisa. Não vá apanhar Espírito Santo lá. O que você precisa está na palavra de Deus. E a palavra vai dizer, bem-aventurados aqueles que andam segundo o conselho do Senhor. A palavra vai dizer, você é geração eleita, nação santa. Então tenha um comportamento de uma pessoa santa. Aceite ser santo, aceite ser separado. Conduta é uma coisa que nós treinamos todos os dias. Há vezes que as condutas têm falhas. É por isso que há obra na cidade de Maputo. Então aceite falhar, mas aceite ser corrigido. Tem gente que não aceita ser corrigida. Tem gente que quando alguém diz, olha, você não está a fazer certo, você ora mais que quem? Eu tinha dito que chega. Chega. Vamos levantar.